Olá pessoal! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento e a organização pedagógica. Antes de a gente começar essa aula, eu gostaria de que vocês pensassem assim. Se vocês fechassem agora a aula de vocês, abrissem aí um site de buscas de viagens e marcassem a primeira passagem que você visse para qualquer lugar, clicasse em qualquer lugar e fizesse a compra de uma passagem e você pegasse o avião hoje ainda para viajar, sem saber bem para onde está indo, se lá está frio ou se está calor, se lá tem lugar para comer ou não, certo? Se você vai ter dinheiro suficiente para ficar lá, sem planejamento nenhum, vai dar certo? Provavelmente não, você vai ter grandes problemas. Se der certo, provavelmente vai ser uma grande aventura, mas as chances de dar tudo errado vai ser muito grande. Por quê? Porque quando a gente faz algo, quando a gente faz uma viagem, nós precisamos de planejamento, não é mesmo? Se a gente está indo para um lugar calor, a gente leva roupas de calor. Se a gente está indo para um lugar frio, a gente leva roupas de frio. Nós sabemos quantos dias mais ou menos nós vamos ficar, quanto nós vamos gastar lá, né? Tudo isso, se nós vai ter lugar para comer, ou se você vai ter que se programar para levar um lanche ou alguma coisa assim para comer lá. Porque as pessoas podem pensar, não, mas se tiver dinheiro infinito, eu não preciso pensar quanto eu vou gastar na viagem, posso gastar em qualquer lugar. Mas se você estiver indo para uma ilha deserta, né, não tem lugar para comer lá, e aí? Não tem lugar para gastar dinheiro. Será que você vai estar preparado? Então, sem saber para onde você vai dar certo? Provavelmente não é mesmo? E é disso que nós vamos falar hoje aqui nessa aula, sobre planejamento. Tudo requer um planejamento. A gente vive a vida assim, né? Planejando o que nós vamos fazer. Quando lá geralmente muda de ano, a gente não planeja o que a gente pretende fazer durante o ano, o que nós vamos fazer. Nós vivemos fazendo planejamento. E quando a gente fala de aula, não pode ser diferente. Nós precisamos planejar todo o processo. Então, dentro de didática ainda, nós temos o fator planejamento, que podemos já quase dizer que é quase a mesma coisa que didática. Nós vamos usar recursos, né, para desenvolver aquele aprendizado. Você já deve ter ouvido falar sobre algo chamado Plano Político Pedagógico, o chamado PPP. Se você trabalha em uma escola secular, dá aula de balé, você já deve ter ouvido falar isso se você já foi em alguma reunião pedagógica. Geralmente os professores, nós já falamos isso, né? Já devem ter ouvido isso na disciplina de balé da escola, que os professores de dança geralmente são jogados para escanteio e não participam muito das reuniões pedagógicas da escola. Mas é de suma importância que vocês também se envolvam com a escola e que a escola dê o devido respeito ao professor. E quando a gente fala de reunião, geralmente a gente vai cair nesse plano político-pedagógico. Toda escola tem. Se você tem uma escola de dança, é muito importante também definir o seu plano político-pedagógico. Qual é o objetivo da escola? A sua missão principal? Dentro desse plano político-pedagógico, é definido quais metas você tem e qual é o processo que você vai escolher para atingi-los. Você vai definir a identidade daquele seu negócio, a identidade da escola, o que aquela escola planeja para os seus alunos e para os seus professores e para todas as pessoas que ali trabalham. Alguns pontos são definidos dentro já do plano político-pedagógico, que seria a missão da escola, a clientela que nós vamos atender, os dados sobre aprendizagem, relação com a família, como é lidada a relação com a família, os recursos que a escola possui e que pretende possuir e utilizá-los durante os seus ensinamentos, as diretrizes pedagógicas ali definidas e o plano de ação, ou seja, como a escola atuará. Nós podemos dizer de forma geral que o planejamento é o processo da tomada de decisões sobre uma ação, que seria, podemos dizer, o nosso objetivo, e definir quais são os meios que eu vou utilizar para chegar naquele objetivo. Quando falamos sobre planejamento escolar, planejamento sobre ensino de algo, nós podemos dizer que existe o planejamento global, o planejamento curricular, o planejamento de ensino e o planejamento de aula. Vamos entender um pouquinho o que é cada um deles. Planejamento global é aquilo que envolve as decisões da escola sobre tudo o que acontece dentro dela,
sobre as pessoas que ali trabalham, sobre como a escola lida com seu administrativo, com as escolhas pedagógicas, com sua equipe. E o planejamento global só acontece quando há participação da comunidade, ou seja, daquela comunidade escolar, dos seus alunos, pais, professores, administrativo, todas as pessoas que ali trabalham. O planejamento global, então, podemos dizer que nada mais é as escolhas do funcionamento da escola, como aquela escola funciona. Já o planejamento curricular é a organização dinâmica da escola. É aquele que organiza as grades de aula, que organiza o que cada um tem, quando tem, certo? Em que espaço físico está, seria a organização curricular. Nós podemos dizer aqui no nosso curso, por exemplo, que vocês estão divididos em módulos, né? Então, essa é parte de um planejamento curricular, que foi elaborado conforme a gente foi vendo a progressão e a necessidade dos conteúdos. Então, houve um planejamento para isso. O planejamento de ensino envolve diretamente coordenadores, professores, aqueles que estão ligados ao processo de ensino, ao seu corpo discente. O que será ensinado, como será ensinado, e esse processo está em constante avaliação e reavaliação para que haja mudanças conforme a necessidade. E chegamos então ao planejamento de aula, que seria diretamente o planejamento dos conteúdos para determinado grupo. É literalmente o trabalho do dia a dia, o trabalho de sala, a apresentação dos conteúdos aos discentes, aos seus alunos, que está ligado diretamente lá ao planejamento global da escola, como a escola lida com o ensino, está ligado ao planejamento curricular, que é a organização da grade curricular na escola. Ali é determinado o que é ensinado para aquele ano, o que você não deve ensinar naquele ano. Está ligado diretamente ao planejamento de ensino, que foi definido juntamente com outros professores e coordenadores, e esse plano de aula tem que estar dentro de tudo isso. E a didática entra aí, aonde você vai fazer o planejamento de conteúdos. Então, conseguem perceber a relação? Então, como resumão da aula, nós podemos dizer que planejamento está definido em diferentes níveis. Planejamento global, que é o planejamento escolar, o planejamento curricular, que é o planejamento de organização de espaços e conteúdos, quem ensina o quê, que ano aprende o quê, o planejamento de ensino, que é a organização um pouquinho mais adentro, já perto das aulas, que é a organização anual, vamos dizer assim, planejamento anual, que os professores fazem junto a seus coordenadores, e o próprio planejamento de aula, que é o planejamento de conteúdos, e é onde nós utilizamos muito os recursos didáticos. Lembra lá quando a gente fala de didática, a gente pode utilizar a metodologia também, né? Sendo que a didática pode ser utilizada não em todo o processo didático, ele auxilia seus alunos a entenderem melhor os seus conteúdos, é transformar a teoria em prática, é ajudar o seu aluno a absorver o conteúdo da melhor forma possível, e tudo isso requer estar dentro de um planejamento. Encerramos aqui a nossa aula 3 e na aula 4 nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de aula propriamente dito, como o professor deve planejar as suas aulas. Até mais, gente!